Shalom, shalom, paz e amor do Messias para todos os irmãos do Mensagem de Vida. Irmãos, eu quero deixar aqui para vocês um material de apoio e deixar uma introdução. Qual é a maneira ou qual é a chave para que a gente possa entender a respeito das duas testemunhas? Em Apocalipse capítulo 11, no verso 4, ali é dito que as duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois castiçais. Então, dentro disso, se nós buscarmos nas Escrituras quem são as oliveiras ou a oliveira, nós poderemos entender quem são as duas testemunhas. A testemunha do Altíssimo, a testemunha do Eterno. Então eu vou colocar aqui, de modo bem resumido, ter a interpretação primária a respeito das duas testemunhas. É um entendimento básico a respeito das duas testemunhas. Após você ter o domínio desse entendimento básico, então você poderá adentrar num entendimento mais profundo, mais amplo e mais aberto com relação a essa questão, a qual muitos dizem que é Moisés e Elias, outros dizem que é o Novo e o Antigo Testamento. Eu posso dizer que, na realidade, as duas testemunhas abrangem não somente o Novo e o Antigo Testamento, porque elas precisam testemunhar algo, e isso que elas vão testemunhar está contido sim no Novo e no Antigo Testamento. E essas duas testemunhas, assim como Moisés e Elias, terão sim esse espírito de Moisés, esse poder, e esse espírito e esse poder também de Elias. Então, dentro de um entendimento básico, nós vamos considerar então as oliveiras, para termos um entendimento básico a esse respeito, ok? Quando nós abrimos em Jeremias 1,16, ali vai nos ser apresentado a oliveira como sendo Israel. Em Zacarias 4, também vai falar a respeito de uma oliveira que alimenta as chamas das amenorás através do seu azeite. Em Oséias também vai falar algo a respeito disso. Então nós percebemos que Israel é uma oliveira. Em Romanos capítulo 11, principalmente o verso 17, o verso 24, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso. Ele diz que Israel é uma oliveira que tem as suas raízes. E ele diz que os gentios é uma oliveira, sendo essa uma oliveira brava. E ele acrescenta dizendo que o Eterno, ele quebrou alguns galhos da oliveira verdadeira, da oliveira original, e foi lá na oliveira brava, a qual é chamada de zambujeiro, e pegou alguns dos ramos da oliveira brava e enxertou na oliveira boa. Então nós percebemos logo de cara duas oliveiras, uma oliveira sendo Israel, ou melhor dizendo judeus, e outra oliveira sendo gentios, ok? E ele enxerta os galhos de um no outro, e dessa forma se torna uma nova árvore, uma nova oliveira. O apóstolo Paulo também fala a respeito disso em Efésios capítulo 2, onde ele diz que Cristo uniu dois povos e fez desses dois povos um único povo, ok? É onde eu entendo que as duas testemunhas é um único povo, mas por questões de didática, Deus ele usa essa questão do número 2 por uma questão de didática, tá bom? E onde ele vai fazer um paralelo também com a questão das duas casas de Israel, ok? Tem algo sim relacionado com Moisés e relacionado com Elias, tá? Mas a princípio vamos entender então essas duas oliveiras, como nós já lemos, você pode conferir em Jeremias 11, verso 6, onde os judeus serão chamados sim de uma oliveira, e você pode conferir também em Romanos 11, onde os gentios serão chamados sim de uma oliveira, e serão unidos esses dois povos e se tornarão apenas uma árvore, ok? Essa árvore então é a testemunha,
nós somos essa testemunha, nós somos essas duas testemunhas, judeus e gentios, que todos juntos formamos uma árvore, uma casa, chamada Israel. É o Israel de Deus, é um Israel espiritual, ok? Isso está bem diluído nas Escrituras desde muito antes, essa questão das duas testemunhas. Quando você olha para Noé, Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Vamos considerar apenas Sem e Jafé. No verso 26 do capítulo 9, Sem é abençoado, e no verso 27 do capítulo 9 é dito que Jafé vai morar dentro das tendas de Sem. Isso é reproduzido quando o apóstolo Paulo diz que a oliveira brava, o zambujeiro, ele será enxertado, ou foi enxertado, na oliveira boa, ok? Então, quando as duas oliveiras são enxertadas, é o mesmo que dizer que Jafé estará morando nas tendas de Sem. Então, o desenho das duas testemunhas, ele começa a ser esboçado desde a época de Noé. E ele vem sendo desenhado, esboçado, até termos um quadro completo e finalizado já no Apocalipse 11, onde nos é apresentado 2 oliveiras. Se olharmos no caso de Sem e Jafé, nós temos 2 tendas. Essas 2 tendas se tornarão uma tenda só. Por quê? Os da tenda de Jafé habitarão nas tendas de Sem. Ok? Então, dentro dessa visão, Sem, ele é a representação dos judeus. Ok? E Jafé é a representação dos gentios. E ambos estarão juntos na mesma tenda, profetizando, pregando e ensinando. Quando você vai para Isaías 43, Isaías 44 também, é bem claro a profecia em dizer que nós somos essas testemunhas, onde Deus fala: vós sois as minhas testemunhas, porque entre vocês não houve Deus estranho. Quando você vai, por exemplo, para Atos, capítulo 1, verso 8, ali é dito que nós receberíamos a virtude do Espírito e seríamos testemunhas, tanto em Jerusalém, para judeus, Judéia, e ele fala até os confins da terra, para os gentios. Então, seríamos testemunhas para os gentios, e gentios que se convertem se tornam testemunhas também para outros gentios, inclusive para judeus também, se for o caso. E judeus que se convertem a Yeshua e a Yoshua, eles se tornam testemunhas também para outros judeus e até para gentios. Mas, de fato, tanto esses judeus convertidos como esses gentios convertidos estão todos dentro agora de uma mesma missão. Fazem parte de uma única oliveira. E essa oliveira, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 11, é sustentada pela raiz. A raiz são as promessas feitas aos pais antigos, a Abraão, Isaque e Jacó. Por isso o apóstolo Paulo fala para os gentios: não são vocês que sustentam a raiz, mas a raiz que sustenta vocês. Essas raízes são as promessas feitas a Abraão, Isaque, Jacó, Efraim, também feita a Sem e Jafé, onde é dito que Jafé habitaria nas tendas de Sem e se tornariam basicamente uma só tenda. Então, dentro disso, nós conseguimos entender que as duas testemunhas são 2 povos que estão profetizando e trabalhando juntos dentro da obra de Deus, As oliveiras, em nenhum momento elas estão relacionadas unicamente ao Antigo e ao Novo Testamento ou unicamente a Moisés e Elias. Apesar de que existe sim uma relação com Moisés e Elias e existe uma relação também com o Antigo e o Novo Testamento. Só que eu não posso pegar essa visão de que é Moisés e Elias e me fechar apenas nisso. Não posso pegar a visão de que é o Novo e o Antigo Testamento e me fechar apenas nisso e achar que apenas isso são as duas testemunhas, quando de fato não é. Então, essas partes do quebra-cabeça precisam se encaixar, se acoplar uma na outra, para que possamos ter uma visão geral, um todo dessas duas testemunhas, que de modo resumido,
de maneira simplificada, são judeus e gentios que formam o Israel de Deus, e isso vai estar esboçado em toda a Escritura. Tá? A aliança de Deus não é apenas com judeus, mas também com estrangeiros. A aliança de Deus não é apenas com gentios, mas também com judeus. Conforme diz Jeremias 31:31, farei uma nova aliança com a casa de Judá, judeus, e com a casa de Israel. Para quem conhece o ensino das duas casas, sabe que a casa de Israel está se referindo às nações, samaritanos e gentios. Então seria uma nova aliança com judeus e com gentios também, ok? E como é dito em Atos 1:8, vós sereis as minhas testemunhas. Bom, resumindo, eu deixei alguns textos aí para vocês poderem ler e tirarem a interpretação desses textos a respeito das oliveiras. Em Apocalipse 1:20, o Senhor Jesus, Yeshua, como você preferir, ele também vai elucidar a questão do castiçal, da menorá, do candeeiro, como você quiser chamar. E ali ele vai explicar que esses castiçais, nos quais ele estava no meio, são igrejas. Então, perceba que tanto os castiçais se referem a um coletivo, como as oliveiras também se referem a um coletivo, um povo. Que povo é esse? É o povo tanto de Sem como de Jafé, que habitarão junto, judeus como gentios, que habitarão juntos também, fazendo uma obra juntos, habitarão juntos dentro de uma mesma tenda. Essa tenda é Yeshua, tá? Entramos pela porta chamada Yeshua, Jesus, e estamos nessa tenda. Bom, eu espero que tenha dado para ajudar um pouco nessa questão.